Olha, no Jornal da Manhã, agora, gentilmente nos atendendo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan, também por imagens. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Ministro, a semana passada foi marcada por uma polêmica e o senhor deve tomar alguma decisão já nessa semana. O presidente do ICMBio pediu demissão após o senhor ameaçar investigar agentes envolvidos nesse órgão. De que forma o senhor vai trabalhar essa questão nessa semana, ministro? Não, primeiro, ele não pediu demissão por causa disso. O Adalberto fez um excelente trabalho no ICMBio, uma pessoa muito correta, a quem eu sou grato e admiro. Só que nós estamos fazendo reformas nos órgãos do meio ambiente, no IBAMA, no próprio ICMBio, e é importante que essas reformas encontrem eco em toda a instituição. Para tanto, o Adalberto achou por bem cuidar aí das questões pessoais dele, o que eu compreendo, e, para tanto, também eu já indiquei o coronel Homero Cerqueira, que é o atual comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, um policial militar irretocável, que conhece o tema de meio ambiente, enfim, eu acho que eles farão um bom trabalho também. Vera. Ministro, o senhor no evento na semana passada ameaçou investigar servidores do órgão que supostamente teriam organizado uma espécie de protesto durante a sua passagem por lá. Como que ficou esse episódio? O que o senhor disse sobre esse episódio? Foi dessa maneira mesmo? O que aconteceu naquele episódio? Bom dia, Vera. Bom dia. Na verdade, não foi exatamente da forma como foi noticiada, né? Eles fizeram uma divulgação como se não tivessem sido convidados para um evento e, portanto, estejam sendo injustiçados. O que aconteceu ali, para ficar claro? Nós chegamos na cidade de Mostardas, que é ao lado da cidade de Tavares, onde teve o evento, cerca de 10, 15 quilômetros. Em Mostardas tem um escritório do ICMBio, estavam todos reunidos lá, os funcionários do ICMBio, o gestor do parque, o presidente do ICMBio, Adalberto, o senador Heinz e alguns deputados federais do Rio Grande do Sul. Nós nos reunimos ali um pouco para conhecer ali o trabalho do ICMBio no escritório, enfim, vimos os documentos e saímos, está no horário, vamos todos para o evento. Saímos todos, portanto não tinha essa história de convite, todos estavam no mesmo lugar e todos se deslocaram para o mesmo lugar. Que evento era esse? Era um evento da população que mora em Tavares, ali na Lagoa do Peixe, e que reiteradamente vem reclamando, e não é de hoje, há mais de ano, de uma fiscalização e de uma postura persecutória dos fiscais do órgão contra os moradores. Cito um exemplo. O morador tem a telha quebrada na sua residência, eles não permitem que o morador conserte a telha para com isso, forçá-lo a deixar sair do parque. O morador é um pescador artesanal desde que nasceu naquele local. Não consegue pescar, não consegue desenvolver a sua pescaria artesanal, porque lhe tomam as redes ou lhe tomam o barco. E por que isso? Porque o governo, e é preciso entender a origem desse problema, o governo criou, na verdade, unidades de conservação, parques, alguns deles de proteção integral, que pressupõem que não pode ter gente morando dentro. Só que também é pressuposto dessa criação das unidades de conservação que o Estado indenize quem estava na propriedade antes. Quer dizer, você não pode demarcar um território, dizer para a pessoa, agora você sai, você para de viver da pesca, que é o caso ali, e não indeniza. Quer dizer, isso é uma postura caloteira. Não é possível isso. Qual é a consequência prática quando o Estado não indeniza passados 5 anos? Esse parque tem 30 anos. É cancelar a demarcação, a delimitação dessa unidade de conservação. Só que cria-se, isso não é um exemplo isolado, em vários lugares do Brasil, cria-se um impasse jurídico. Você tem um parque com regras jurídicas que impõem uma restrição ao uso, só que para essas regras terem vigência plena precisaria ter indenizado e retirado os moradores, o que não se fez, e os fiscais inconformados, alguns deles, é claro, não todos, inconformados com essa postura dos moradores em seguir no parque, em que pese eles não tenham sido indenizados, fazem de tudo para boicotar, para perseguir esses moradores. Isso é uma tremenda injustiça. Lembrando que os funcionários, inclusive, andam armados. Ou seja, nós ouvimos vários relatos lá, aliás, o senador Heinz, eu gostaria até que vocês consultassem o senador Heinz e o deputado Alceu Moreira, que estavam presentes, o que eles falaram dos relatos que estavam lá. Relatos de muita truculência em cima de uma população, senhoras de idade, senhores de idade, crianças e tudo mais. Ou seja, foi uma audiência, uma reunião marcada para essa finalidade, ouvir
as reclamações, ouvi as ponderações dos produtores ou daqueles pescadores artesanais e, para minha surpresa, aliás, para a surpresa de todos os que estavam lá, os funcionários do ICMBio que estavam conosco até 15 minutos antes, na hora de ouvir os pescadores, simplesmente não foram. Nós montamos lá o evento, estava tudo pronto para ouvir ali os pescadores artesanais, eles relatando os seus problemas, as suas dificuldades, e não tinha nenhum dos supostos fiscais que tinham supostamente feito essas perseguições, essas fiscalizações truculentas. Porque eu queria que eles respondessem. Nessa hora é bom que todos ouçam uns aos outros e tenham oportunidade de certa forma, passar esse tema em pratos limpos. Claramente foi um ato em protesto contra o evento que nós estávamos fazendo ali. Não tem essa história de que não foram convidados, porque eles estavam comigo até 15 minutos antes, junto comigo. Então, como é que eles podem dizer que não sabiam do evento ou que não tinham sido convidados? O evento era para isso, nós fomos lá para isso. Então, enfim, essa é a explicação. O resto é versão que é contada e repetida. Professor Vila. Ministro, bom dia. Bom dia, Vila. O Brasil desistiu, de sediar a Conferência do Clima e tal. Qual é a posição agora do Brasil e da pasta que o senhor chefia em relação a esta conferência? O Brasil vai participar lá no Chile. Sim. Inclusive o presidente, quando esteve lá agora na visita oficial, confirmou isso com o presidente do Chile. Eu mesmo me reuni com a ministra de Meio Ambiente lá em Nairobi, quando estivemos juntos há cerca de um mês, para alinhar as medidas que nós vamos tomar aqui, Mercosul, Brasil, Chile, em relação a todos os países do Acordo de Paris em conjunto. Então nós estamos participando, nós só não estamos sediando. Desculpa, Denise, por favor. Ministro, é o seguinte, a Vera até já citou algumas questões, mas há uma preocupação muito das pessoas, das entidades que operam na área de meio ambiente, de preservação, com relação a algumas ações isoladas da sua área, no que se refere à ação de madeireiros, no que se refere a licenças ambientais, no que se refere a essas mudanças todas que estão ocorrendo, o quanto que isso pode trazer de fragilidade na fiscalização. Agora há um pedido do Ministério da Agricultura para suspensão daquela lista de espécies aquáticas ameaçadas. Então, o grande temor é que não haja uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, com a preservação de espécies, combate a madeireiros, a questão das licenças ambientais. Há uma orientação geral do Ministério, um recado que o senhor possa passar, que traga uma tranquilidade nesse sentido, porque são algumas ações desconectadas, mas que indicam uma mudança muito grande de postura em relação ao que nós tínhamos e que pode levar a um certo descuido com essa preservação. Há esse risco? Obrigado, Denise, pela pergunta. Muito importante esse esclarecimento. Não há nenhum risco de nós flexibilizarmos ou negarmos a fiscalização ambiental em qualquer dessas áreas, sob o ponto de vista de não valorizar o meio ambiente. A contrário senso, o que nós precisamos é recepcionar os argumentos de cada um desses setores produtivos e entender o porquê que eles estão reclamando e se há, em cada caso, elementos de meio termo a ser buscado. Vou comentar os dois exemplos que você citou. Com relação à madeira, no final do ano passado, no apagar das luzes da gestão anterior, o IBAMA publicou uma lista de espécies ameaçadas de madeira. Resultado, isso no olhar do setor produtivo de manejo florestal, ou seja, as empresas, porque a gente diz que a floresta vale mais em pé do que deitado, o que é verdade, mas para isso também é preciso haver o manejo florestal, ou seja, permitir que as empresas de maneira responsável, planejada e equilibrada possam explorar esses recursos. Então, qual é que é a lógica do manejo florestal, portanto? É permitir que haja um plano de manejo, que as empresas façam isso adequadamente, que tenham rentabilidade para que a sua atividade não morra e com isso a floresta vai se mantendo em pé. Qual foi a reclamação que nós recebemos do setor madeireiro formal? Porque o setor madeireiro informal é criminoso e com esses nós nem conversamos. O setor madeireiro formal,
disse o seguinte: a lista de madeiras em espécie ameaçada de madeira que foi publicada no final de 2018, em dezembro, é uma lista sem critério que impede, inviabiliza a atividade de manejo florestal e, portanto, joga a grande maioria dessas empresas de manejo florestal na total ilegalidade ou na sua inviabilidade econômica e, portanto, essas empresas que até então vinham fazendo o manejo florestal adequado, elas vão acabar, os seus funcionários, né, vão acabar migrando para a ilegalidade. Ou seja, é um contrassenso de uma medida de radicalização que acaba jogando todo um setor para a ilegalidade, setor esse que vai explorar ilegalmente, infelizmente. Porque é difícil controlar um território daquele tamanho. Aliás, não se vem controlando há 20, 30 anos. Então, o que é melhor? É você equilibrar a relação, permitir que haja bom senso, diálogo, e reconhecer que pode ter havido um excesso nessa norma editada no final do ano passado, ou simplesmente dizer qualquer alteração nesse momento é flexibilizar o desmatamento. Não é verdade. Isso é uma rotulação que não corresponde aos fatos. A mesma coisa em relação ao pedido do secretário de Pesca, que pediu para que nós fizéssemos uma revisão da inclusão desses critérios. Nessa parte da pesca, até nós temos uma experiência interessante aí no estado de São Paulo. Quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, havia um decreto do governador do estado que regulamentava o licenciamento do setor de aquicultura no estado. Decreto esse que, de tão equivocado, cheio de regras que não faziam sentido, ele já estava em vigor naquela época há 2 anos, sendo o seu prazo de adesão prorrogado, e aí o que aconteceu? O governador, naquela oportunidade, teria que prorrogá-lo pela 3ª vez, justo quando nós assumimos a secretaria. E aí, numa reunião nossa, o governador, ou então o secretário da Agricultura e eu, nós decidimos que, ao invés do governador prorrogá-lo por mais um ano, já seria a 3ª prorrogação, ele prorrogaria por 90 dias. E nós, nesses 90 dias, faríamos todos os debates e ajustes necessários para que os usuários, né, os produtores de pescado no estado de São Paulo, pudessem aderir ao licenciamento formal. Lembrando que a atividade já vinha sendo feita, ou seja, estava sendo feita a revelia da norma, de tão inviável que era a norma. Lembrando, essa norma, por 2 anos, teve 18 licenciamentos, enquanto esteve em vigor no formato anterior, e depois de refeita por nós em 90 dias, teve 380 licenciamentos, o que mostra, portanto, que não é a melhor solução você ter uma norma radical, ter uma norma que inviabilize, uma norma que não faça devida harmonia entre o desenvolvimento e a proteção ambiental. É pior para o meio ambiente você ter uma norma dessa natureza. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas ainda há tempo da pergunta da Vera. Eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho da Denise, tentando sintetizar um pouco. O senhor, quando se referiu aos fiscais do seu ministério, ou aqueles que defendem aí algumas restrições ambientais, o senhor falou em truculência, em excesso, em arbitrariedades e em radicalização. Porque, peraí, deixa eu só terminar, por favor. De alguns, que seja, mas o senhor usou esses termos. Em relação aos produtores, ou aos pescadores, ou a esses outros interesses, o senhor falou em justas demandas, em reclamações, algumas que o senhor considera pertinentes. O Ministério do Meio Ambiente esteve para ser extinto por Bolsonaro, fundido com a agricultura. Não o foi. O senhor não acha que num governo, diante de interesses que são naturalmente conflitantes, naturalmente dialéticos, o seu papel seria atuar em defesa do meio ambiente, porque já existe um Ministério da Agricultura, porque já existe um Ministério de Minas e Energia? O senhor não acha que o senhor está levando aqui o Ministério do Meio Ambiente seja uma espécie de apêndice só dos interesses dos produtores, ministro? Vera, não, eu acho que não. E eu te digo por quê. Porque essa postura que supostamente é do purismo ambientalista contra todos os demais órgãos do governo, que foi o que vigiou até agora, só fez com que faltasse o diálogo, com que os parques, por exemplo, as unidades de conservação estejam todas elas, em todas as que eu fui até agora, totalmente canibalizadas na sua estrutura, tanto na parte de pessoal quanto de equipamento, e também de conservação não é um bom exemplo. Nós temos problemas de baixa visitação nas unidades. Se você olhar essa parte do processo, da parte da agricultura, a radicalização que acabou culminando com ações judiciais contra o Código Florestal foi ruim para o meio ambiente, foi ruim para a agricultura, mas foi pior ainda para o meio ambiente, porque ao não permitir que houvesse a compensação,
o reconhecimento das áreas consolidadas e, portanto, a recuperação prevista no Código Florestal, no CARA e no PRA, no fundo se está muito mais prejudicando o meio ambiente do que defendendo. Essa retórica de dizer o meio ambiente tem que ser puramente ambiental e não olhar para nada em volta é uma retórica equivocada. O papel do meio ambiente é mostrar o que realmente importa, quais são os principais pontos que são inegociáveis, mas quais são aqueles que você pode conviver e deve, na minha opinião, com os diversos setores produtivos. Não é só o agro, é o setor industrial, é o setor imobiliário, porque sem desenvolvimento, sem agregação de recursos decorrentes do desenvolvimento, não há recursos para cuidar do meio ambiente. E é esse equilíbrio que tem que ser feito, é essa postura que tem que ser colocada. Um ministro de meio ambiente não pode simplesmente ser um contraponto sistemático dos demais órgãos do governo. Ele tem que ser um instrumento de diálogo, tem que ser um instrumento de aproximação. E como nós estamos vindo aí de 20 anos de radicalização, de confronto, de diversos embates que são irracionais com os setores produtivos, quando a gente estabelece essa ponte, cria realmente um certo barulho nos órgãos, mas os órgãos têm muita gente boa trabalhando tecnicamente, entendendo a importância, reconhecendo que pode ter havido exageros em vários dos regramentos anteriores, e isso está construindo uma ponte muito importante para o país, porque nós temos uma riqueza ambiental, de biodiversidade, de fauna e de flora, que é um dos grandes ativos do Brasil, mas isso não pode ser pretexto para nós simplesmente impedirmos, por uma questão meramente retórica, qualquer medida de desenvolvimento. O desenvolvimento acontece em harmonia com o meio ambiente. Então, aí, vários outros países de primeiro mundo, cujo desenvolvimento avançou. Se nós formos olhar a Europa, por exemplo, não tem uma APP, não tem uma reserva legal, e nem por isso o pessoal diz que a Europa não cuidou do seu meio ambiente. Ao contrário, vive dizendo que a Europa é exemplo para nós. Ela é exemplo, inclusive, aliás, é mais exemplo, nos temas de qualidade ambiental urbana que o Brasil relegou completamente. O lixo, o saneamento, a qualidade do ar, temas esses, por outro lado, que nós colocamos como prioridade da pasta. Ok, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho. Eu agradeço a todos vocês, um bom dia.